Bom, estamos lendo Atos capítulo 23, versículo 12. Agora vamos ver o plano dos judeus para matar Paulo. Versículo 12, que diz: quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Ou seja, eram pessoas apegadas àquela religião e eles não aceitavam essa pregação de Paulo, de que ele até foi enviado aos gentios porque Deus mandou ele pregar aos gentios porque Israel estava cortado da comunhão com Deus. Era isso que o apóstolo Paulo pregava, que eles eram escravos. Ele tinha escrito a carta aos Gálatas e ele defendeu isso, né? Eles tinham sido cortados do reino de Deus. Então, eles não aceitavam isso. Isso para eles era uma dor muito grande, né? Então, eram pessoas, vamos dizer, apegadas à religião. Aqui já não era, pelo que nós vemos, nem tanto aqueles políticos, né, sumos sacerdotes e fariseus que estavam ali em todo aquele erro envolvido por causa de política, já não eram nem esses. Eram judeus sérios, mas que não interpretavam corretamente as Escrituras. Acreditavam na interpretação corrente de que Jerusalém seria uma cidade eterna. E não era fácil, irmãos, acreditar, entendeu, que Jerusalém seria destruído, que tudo aquilo seria abandonado. Porque, veja, 600 anos antes, ela tinha sido destruída pelos babilônios. O templo foi incendiado. E eles conseguiram recuperar, e a nação vinha se desenvolvendo. O templo dos dias do Novo Testamento era um templo suntuoso. Então eles estavam pensando, olha, a nação vai continuar crescendo, e vai chegar um momento que nós vamos superar Roma. A nação vai continuar crescendo. O templo era o grande sinal para eles. E Jerusalém estava realmente enriquecendo. Toda aquela região estava sendo, no entender deles, abençoada. Nos dias do Novo Testamento, Jerusalém era uma cidade muito desenvolvida. Para vocês terem ideia, o templo de Israel era o maior templo do mundo. Ele era maior que o templo de Diana dos Efésios, maior que o templo de Júpiter. E foi Herodes que construiu. E era a família dos Herodes que ainda estava. Agora o bisneto dele que está lá no poder, né? Tá bom? Agripa II, o apóstolo Paulo vai ser levado diante dele. Então, eles, até por esse sinal do templo, eles acreditavam que a profecia estava se cumprindo. O que Isaías falou sobre o reino do Messias, essa hora é chegada. Nós vamos continuar desenvolvendo até que nós vamos dominar o mundo. Sendo que muitos deles já não acreditavam mais em um Messias homem. Eu já falei isso com vocês também, vou repetir. Muitos deles acreditavam em um Messias como um tempo, uma era. Talvez o judeu mais importante em termos de literatura, que nessa época escrevia, era um judeu filósofo de Alexandria, chamado Filon de Alexandria. Esse judeu, ele defendia que não viria nenhum homem, nenhum Messias. O que viria seria uma era, um tempo. E esse tempo, vamos dizer, era o reino profetizado por Isaías. Não existe um Messias. Esse era um pensamento muito comum em Israel. Filon de Alexandria, judeu, filósofo, dos mais respeitados, talvez o mais respeitado na história. Naquela época, era o que ele defendia. Esse era o pensamento, então, que dominava uma boa parte dos judeus naqueles dias, né? Não aguardem mais o Messias. E o apóstolo Paulo está pregando, olha, mas isso está errado, e o Messias veio, e na verdade estava profetizado que vocês matariam o Messias. Tá bom? Bom, então eles fizeram uma conspiração para matar Paulo e disseram até que não comeriam nem beberiam. Tá bom? O versículo 13. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo.
Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Ou seja, Lucas descreve, seria bom que pudesse se dedicar só a contar pregações de Paulo, debates de Paulo, porque se nós fôssemos pensar, né, aqueles debates que Paulo tinha lá naquelas sinagogas da Ásia e também da região da Grécia, aqueles debates, colocar mais textos daquele debate, como foi os textos do Antigo Testamento citado, mas, infelizmente, o espaço é pequeno, aí tem que citar literalmente como eles estavam tramando para matar a Paulo. Ok? E o versículo 16, e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Ou seja, aquela armadilha que eles estavam preparando, né, estava acontecendo entre judeus. A família de Paulo era uma família conceituada, né, uma família de posse, ok? E acaba que um parente de Paulo ouviu, né? Versículo 17. Então ele anunciou, veio e contou para Paulo. Versículo 17. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva esse jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. E tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me assim, me rogou que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E ele disse: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo, ou seja, ao sinédrio. Leva ele diante do sinédrio novamente. Na primeira experiência de Paulo lá, né, eles tiveram que tirar Paulo de lá porque eles iam despedaçar ele. Versículo 21. O menino está dizendo, né? Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comerem nem beberem, esperando até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. E o que ocorre? Eles iriam matar soldados também. Porque se fosse ali 6, 8 soldados, ia matar 40, porque eles estavam dizendo, olha, esse homem está argumentando de uma maneira que nós não conseguimos contra-argumentar, e o que ele está dizendo é que a nossa nação foi cortada da comunhão com Deus. Então temos que matar ele. Né? No entender deles, pelo que dá para entender, os outros apóstolos não seriam uma ameaça, porque eles não se envolviam nesses debates. Tá bom? Eles não se envolviam nesses debates. Então, eles estão dizendo que tem que matá-lo. E foi importante avisar, porque algum soldado seria morto. 40 homens, né? Versículo 22. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Tá bom? Pois bem, então ele vai agora levar Paulo diante do governador Félix.